O grupo é composto por Lucas Santos Silveira, Guilherme Dias de Almeida e Marcos Vinícius Torres de Amorim. Nós iremos apresentar sobre a Lei de Coulomb, cargas e campos. Bom, na Lei de Coulomb é uma lei da física usada para determinar a intensidade da força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas, em que estabelece que a força eletrostática entre duas cargas elétricas é proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Bom, na fórmula temos a força, que é composta em Newton, igual a constante vezes a carga 1 e a carga 2, sobre a distância ao quadrado, né? Só que na fórmula está dita como R, né? É a mesma coisa. Bom, na imagem da direita, temos a intensidade, que pode ser de repulsão ou de atração. De repulsão é quando as cargas são de sinais iguais. E de atração quando as cargas são opostas. E no gráfico abaixo, temos aqui temos a intensidade, que mostra que quanto menor a força, maior a distância, como foi dito anteriormente. Que quanto maior o raio, a distância no caso, né, menor a força. E aqui trouxemos uma questão aqui, em que pede para calcular a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes, 3 vezes 10 elevado a menos 5 e 5 vezes 10 elevado a menos 6, que se encontram no vácuo, separados por uma distância de, de 0,15 metros, né? Bom, aí trouxemos a fórmula, né, em que a constante é igual a carga 1 vezes a carga 2 dividido a distância ao quadrado. E fazendo todas as contas, né, a constante é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 3 vezes 10 elevado a 5, a menos 5 vezes 10, 5 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 0,15 ao quadrado. Fazendo as contas aí, né, todo calculando aí, no final temos a força, né, igual a 60 newtons. Bom, e também na lei de Coulomb podemos usar também a impressora, né, um exemplo, em que a tinta, né, é atraída para as áreas escuras do papel e é copiado, né, assim fazendo a impressão, em que a tinta em pó é pulverizado com uma carga negativa e é atraída para as áreas da impressora, né, do tambor, se eu não me engano o nome, que está carregado positivamente, né, ela se atrai. Bom, agora iremos falar sobre o campo elétrico, em que é uma grandeza física vetorial que mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica colocada em uma região do espaço sob a influência de uma carga geradora de campo elétrico, em que temos a fórmula, o módulo do campo elétrico, né, que é dado pelo E, igual a constante vezes a carga geradora, né, dado em Coulomb. Nesse caso, não temos duas cargas, é só uma carga, como na lei de Coulomb tem duas cargas. Bom, toda carga elétrica apresenta seu próprio campo elétrico, né? É necessário que o campo elétrico de pelo menos duas cargas interajam e a resultante dos campos elétricos de cada uma das cargas ditas, nesse caso, para qual direção e sentido surgirá a força sobre as cargas. Bom, aqui temos a imagem em que a intensidade da força vai ser para fora, vai ser jogada para fora ou para dentro. Quando a carga é positiva, a carga aponta para fora. E já quando é negativa, é para dentro, né? E temos a fórmula do campo elétrico também, igual a força elétrica sobre a carga elétrica, né? Em que aí vamos descobrir a força elétrica ou campo elétrico. Vai depender da questão. E aqui temos outra questão, né? Em que diz, analise as alternativas abaixo, referente às unidades da medida estudada em eletrostática. Na primeira alternativa diz, a unidade de medida da carga elétrica em metros, é metros por segundo. Está falso, pois não é metros por segundo, né? A unidade é coulomb. Na segunda, a unidade de medida do campo elétrico é Newton por Coulomb, verdadeiro. A unidade de medida da força elétrica é em Newton, correto também. E a unidade da medida da constante elétrica do meio é representada por Newton por vezes metro, né, ao quadrado, por Coulomb, Newton, metro ao quadrado, sobre Coulomb.
Aí pede a alternativa correta, em que é a letra A, 2, 3 e 4, as alternativas. Bom, carga elétrica é uma propriedade da matéria, assim como a massa. Ela tem origem em partículas subatômicas. Os prótons apresentam o menor valor de carga positiva, enquanto os elétrons apresentam o menor valor de carga negativa. Os nêutrons, por sua vez, são partículas eletricamente neutras. Além disso, dois tipos de carga elétrica, as positivas e as negativas, são os tipos que existem, dois tipos, positivos e negativos de carga elétrica. Ambas são definidas exclusivamente por sinais algébricos. Por convenção, atribui-se à carga do elétron o sinal negativo e à carga do próton o sinal positivo. E para descobrir qual é a quantidade de elétron em falta ou em excesso para que um corpo apresente certa carga elétrica, utilizamos a fórmula Q igual a N vezes E, onde Q é a carga elétrica total em valor de Coulomb, né, que é C. N vai ser o número de elétrons em falta ou em excesso e E vai ser a carga elétrica fundamental. Aqui a gente tem um exemplo de uma questão na qual diz que durante um processo de eletrização, um corpo recebe uma certa quantidade de 2,0 vezes 10 elevado a 15 elétrons, tornando-se eletricamente carregado com carga elétrica de... Aí tem as alternativas. Aí a gente aplica. Para essa questão, a gente utiliza a fórmula da quantização da carga elétrica. E após substituir os valores fornecidos pelo enunciado da fórmula, encontramos que a carga elétrica do corpo após a eletrização será de 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Logo, a alternativa correta é a letra A. Outra coisa que eu esqueci de falar também sobre o campo elétrico é um exemplo, né? Que é das pilhas, em que faz que os elétrons fluem em um condutor, criando uma corrente elétrica, né? Que pode ser aproveitada como energia elétrica. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Vinícius e eu irei estar utilizando simuladores para exemplificar os dois temas que estamos apresentando aqui. Bom, no caso, agora eu irei estar exemplificando a lei de Coulomb, que, como Lucas falou, a lei de Coulomb é a lei da física usada para determinar a intensidade da força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas, entendeu? E podemos lembrar também que quando as cargas apresentam um sinal igual, elas irão se repelir, e quando elas apresentarem sinal diferente, elas irão se atrair. Bom, no caso do simulador aqui, eu irei colocar as duas cargas com valores iguais, ok? Onde nós podemos ver que as cargas com valores iguais, elas estão se repelindo aqui, ó, como nós podemos observar no simulador. E vale a pena ressaltar também que mesmo que as cargas elas apresentem módulo diferente, como eu irei apresentar aqui agora, a força de atração entre elas é igual. Como nós podemos ver no módulo da força aqui, sempre será igual, não importa a distância ou a diferença de carga, ela sempre será igual, porque, de acordo com a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, a força que as cargas fazem entre si, ela vai ser igual ao módulo. E essas se encontram, portanto, na mesma direção, mas em sentidos opostos. Também é importante frisar que quando eu tiver uma carga, vamos supor que um elétron, e do outro lado um nêutron, não ocorrerá atração, porque essa carga aqui está neutra. Como podemos observar aqui, o módulo da força será zero. Bom, agora eu irei mostrar em escala atômica, onde nós podemos observar aqui, deixa eu tirar a notação científica,
que podemos observar que também é do mesmo jeito. Ó. Aqui nós apresentamos uma carga 0 de um lado e 4, 5 elétrons do outro. Mesmo assim, o módulo da força será 0. Agora, deixa eu tentar sair. Pronto. Agora eu irei para o simulador de cargas e campos. Aqui, ó. Bom, aqui no simulador de cargas e campos, nós podemos observar os campos elétricos que vão existir e a direção entre eles. Bom, como o Guilherme falou, a carga elétrica ela é uma propriedade da matéria, assim como a massa. E ela vai surgir em razão entre o número de prótons e nêutrons. Então, ok, eu vou colocar aqui nesse caso um próton. Nós podemos ver que ele tem as setas aqui, que são a direção da carga elétrica. E elas... deixa eu colocar aqui a negativo. Bom, aqui nas setas nós podemos observar que a carga positiva com a carga negativa, ela está atraindo aqui pela seta. Podemos observar que elas estão sendo atraídas. Eu irei colocar um sensor aqui na lateral para a gente observar. Ó, no sensor nós podemos ver, ó, a atração da carga positiva está vindo para a negativa e a da negativa estará indo para a positiva. Mas no caso aqui, se eu acrescentar, em vez de um elétron, 2 prótons, podemos observar que a linha do meio aqui irá representar que essas cargas estão se repelindo. Por quê? Porque aqui no meio, essa linha aqui, ó, está impedindo de que essas cargas se juntem, ok? Então, irei colocar aqui agora no sensor. Igual o Lucas falou no início da apresentação, nós podemos observar que aqui perto da carga positiva desse próton, a sua intensidade de atração é muito maior. Porém, quando eu for me afastando do centro, nós podemos observar que ela irá ir diminuindo, consequentemente chegando a certo ponto que será praticamente igual a 0. Como nós podemos observar aqui na lateral do simulador. Okay? Então, é isso aí que a gente tem a apresentar.